Galerinha rubro-negra, vamos ver aqui informações importantes. Pedro no mercado, Pulgar no Chile se tratando? Tem um corte aqui do UOL Esporte, crédito de imagem, link abaixo na descrição para conferir, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. É lógico, ative o sininho de notificações para receber nosso material e chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço, beleza? Compartilha, comenta, dê sua opinião. Vamos ver aqui os últimos detalhes sobre Pedro no mercado. Não é possível, é? Um trabalho danado para se recuperar de uma lesão grave. Bora conferir. Hora de falar do Flamengo agora no de primeira e uma notícia que preocupa e muito o técnico Felipe Luiz e os jogadores também. Eric Pulgar vai ser operado. Então a lesão que ele sofreu no quinto metatarso do pé direito foi feita toda uma avaliação e ele vai passar por uma cirurgia ainda nesta quinta-feira. Amanhã, tá aí o comunicado oficial do Flamengo dizendo que após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira, o meio-campista Eric Pulgar foi submetido a novos exames de imagem, uma ressonância magnética e uma tomografia, que confirmaram essa fratura no quinto metatarso do pé direito, essa mesma região onde ele já tinha sofrido uma lesão em 2023. E de acordo com o planejamento do DM do Flamengo, a indicação, infelizmente, é cirúrgica. O procedimento vai ser realizado lá no Chile, onde ele também vai começar o tratamento e o processo de recuperação. Então foi uma notícia que saiu agora há pouco, 2h20 da tarde, o Flamengo atualizando essa situação do Pulgar. Triste, assim, e que preocupa, né? A gente vai ver o tempo de retorno, a gente espera que seja o mais breve possível, mas é um trabalho aí ruim pelo jogador, compromete o restante da temporada, tem que ver quanto tempo ele volta, mas também é um problema aí pro time do Felipe Luiz. Não, e o Pulgar estava jogando bem, né? Sim. Voltando a ter grandes atuações. O jogador que teve uma lesão, ele ficou um tempo parado, ele estava recuperando essa boa forma e para mim ele estava muito bem no Mundial de Clubes. É uma baixa, né? Uma pena. É um jogador importante, num momento importante também da temporada, né? Da volta do Flamengo depois do Mundial, onde você tem ali a liderança do Brasileirão para você olhar, os jogos para fazer, tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, o confronto duríssimo da Libertadores. Então, assim, é uma baixa muito importante. O Pulgar, assim, quando ele saiu, já logo foi pro hospital e aí teve aquele comunicado do Flamengo. Já tinha esse papo, né, de possibilidade de cirurgia, que acabou sendo confirmado com exames mais detalhados. Mas num primeiro momento tinha essa suspeita, né, com essa fratura que poderia fazer uma cirurgia até para ter uma recuperação mais rápida. Já havia essa suspeita, PVC, mas agora uma confirmação, né? Vai ser cirúrgico mesmo, ou seja, um pouco mais grave até não do que se imaginava, mas do que poderia ser, do que se planejava. E uma baixa importante, ainda mais no meio de campo, que não terá mais Gerson, que já foi embora pro Zenit, que tem o De La Cruz também com muitos problemas físicos. Qual é o tamanho da perda do Pulgar, ainda mais projetando essa temporada, né? Você caiu no Mundial de Clubes, mas tem um monte de competições ainda pela frente, tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Assim, eu acho que sim, fratura ia ser cirúrgico, não tinha sido. Até meu dedinho aqui foi fraturado uma vez, é cirúrgico. Então é mais rápido para voltar. Ele vai ficar provavelmente 1 mês e meio, 2 meses fora, é ruim, vai jogar lá Everton Araújo ou o Alan. O Alan saiu do Mundial comemorando que está voltando a jogar bem, falando que quer voltar a jogar bem pelo Flamengo e não por outro clube. O Alan foi um grande jogador no Fluminense, um grande jogador no Atlético, não consegue jogar no Flamengo. Acho que, em princípio, a ausência dele será suprida pelo Everton Araújo. Mas tem o Alan também. Vai ter que fazer cirurgia, tem que esperar ele voltar. Vai voltar a jogar bem, no meio do caminho se descobrem coisas como a possibilidade de ter o Everton Araújo, jovem, assumindo a mesma função e a mesma competência do lugar. Pois é, Hernan, mas pelo menos o dinheiro está entrando, né? O dinheiro está em Pix caixa, está caindo. O Pix está caindo, 160 milhões só pelo Gerson e ainda toda a participação no Mundial de Clubes, o que dá mais de 300 milhões de reais. E eu não descartaria a venda do Wesley. Não dá para descartar a venda do Wesley. Ele é um jogador que desperta interesse, o Flamengo precificou e as ofertas vão chegar. O Wesley é um jogador que está na mira. Outros jogadores do Flamengo também têm recebido consultas, né?
Então, assim, o Flamengo desse montante aí de 300 milhões ou mais de 300 milhões pode fazer ainda mais dinheiro. E aí vai ter que repor a altura. E aí é aquela coisa, né, de você ter a criatividade de ir ao mercado para poder contratar. E é o que o Boto está fazendo nesse momento. Enquanto o time está de folga, enquanto o time está ali descansando, Boto, presidente, diretoria, todo mundo está trabalhando nessa questão dos reforços. E com dinheiro dá para fazer contratações mais robustas. Mas tem que achar também esse jogador, né? Será que você trabalha muito com o Felipe Luiz, né? Aí é um trabalho de departamento de scout, análise de mercado, junto com o Felipe Luiz, a comissão técnica, e claro, o Boto, o presidente, né? Que é quem dá a palavra final nas contratações, que é quem assina o cheque. E aí você vai buscar essas peças. É óbvio que o Flamengo trabalha com uma responsabilidade financeira, mesmo tendo muita grana, um time que gera muita receita e que tem uma saúde financeira, mas também tem a responsabilidade financeira. O Boto fala isso muito, né? O Flamengo, quando vai ao mercado e anuncia, vamos atrás de um volante, vamos atrás de um atacante, de um meia, o mercado dá uma inflacionada, porque esse cara que custa 8 para um time, para o Flamengo vai custar 12, e vai começar uma negociação a partir de 10. Então, os números para o Flamengo, para Palmeiras, para Botafogo, sempre é um pouquinho a mais pela questão da saúde financeira deles. Então, o Boto vai com calma, já tem nomes que são, né, pensados ali, escolhidos, e vai trazer esses jogadores para suprir essas ausências e essas possíveis ausências. Tanto que a renovação do Varela, rápida, e que o Flamengo correu para fazer, foi em função dessa possibilidade grande da saída do Wesley. E o Varela é um jogador que tem muita moral com o Felipe Luiz. Tem muita moral, mas mesmo com dinheiro, mesmo que você consiga contratar, não é fácil achar uma reposição pro Gerson, né? Que é um cara que é chamado de coringa, não é à toa, ele joga como volante, como meio articulador, ele pode ser ponta, ele pode aparecer mais na frente, então é um jogador muito versátil, um ídolo do clube, um capitão. Então não é fácil, o Flamengo aí vai tentar equacionar as contas, ver o que consegue no mercado, né? Esse mercado inflacionado para o Flamengo, que tá com dinheiro em caixa, aí todo mundo fica sabendo disso, mas não é fácil. Agora, PVC, uma notícia que foi divulgada hoje aqui pelo All Sport, pelo Mauro César Pereira, sobre o Pedro, e que tá chamando atenção aí nas redes sociais, está repercutindo bastante, de que o Flamengo poderia abrir mão do Pedro e esperar por uma proposta. A matéria que ele traz diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que o centroavante, que voltou de lesão, né, depois que ele ficou um longo tempo aí em recuperação, vai ser negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia, é verdade, pelos gols do atacante. E pode parecer estranho, né, porque é um jogador que é tido como fundamental no Flamengo, mas que neste momento ele não tem sido pelo menos titular, né? Então essa matéria fala, por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse ainda em tirá-lo do Flamengo. PVC, dá para abrir mão do Pedro? Porque o Pedro, ele não tem sido titular, é verdade. O Felipe Luiz vem batendo nesta tecla em relação à intensidade, que ele ainda não está no auge de sua forma física e que para o time que o Felipe Luiz gosta de ter em campo, de mandar a campo, essa característica é muito necessária, mas é talvez o principal camisa 9 do país. Como você vê isso? Tem que ter proposta. Primeiro tem que ter proposta. Se você tiver uma proposta de 10 milhões de euros, você não negocia. Por que proposta? Proposta da onde? Proposta de quanto? Eu acho que você chegar ao entendimento de que o perfil do que o Felipe Luiz deseja é diferente de ter o Pedro, ok, mas ele jogou sem centroavante, o jogo fundamental, e fez falta o centroavante veloz. Não fez falta o Pedro por não colocar, por não se dedicar ao trabalho defensivo. Fez falta o Pedro porque era uma opção para você lançar uma bola mais alta, tentar dominar e trazer o time para frente. Embora eu acho que o centroavante ideal contra o Bayern fosse o Bruno Henrique. Onde é que está esse centroavante que procura espaço? Então, eu não acho que seja o ponto do que... Se você tiver uma proposta pelo Pedro de 40 milhões de euros, você vende. Se você tiver uma proposta de 5 milhões de euros, você não vende.
E ele vai ficar com o elenco de opção para fazer gol, artilheiro do time, artilheiro do time no ano. E voltando a jogar depois, quer dizer, na verdade nem é, mas estatisticamente nem é, mas é um jogador que tem importância para o Flamengo. Não acho que seja o melhor cenário vender agora. Acho que se o Felipe Luiz continuar técnico para 2023, ele pode querer montar um time novo com um atacante com características diferentes. Ele pode. Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, inclusive foi uma matéria que eu publiquei lá no GE, à época, em 2022. Matéria publicada no dia 8 de março de 2022. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros por 80% do Pedro. E o Pedro estava na reserva à época, né? E o Landim, à época presidente do Flamengo, negou, rechaçou essa oferta diretamente para a Leila Pereira. 20 milhões de euros. 20 de euros na 2022, 20 milhões de euros. Quase, assim, né? 20 para 25 tem uma diferença, mas é quase o que pagou no Vitor Roque, né? Deixa eu contar uma história diferente um pouquinho. A Leila queria, o Landim não queria vender, mas a história que eu conheço é assim. O Anderson Barros marcou uma entrevista, marcou um encontro com o Marcos Braz do Flamengo, pegou um avião em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, entrou na sala do Marcos Braz e falou: olha aqui, 20 milhões de euros pelo Pedro. E o Marcos Braz virou para ele e falou: você tá querendo me ferrar, né? Uma outra palavra. Entendeu? Tá Com F ferrar, também, né? Mas é outra. Também é outra. E ficou claro, o Palmeiras foi extremamente transparente nessa negociação. Eu também, eu não posso negociar o Pedro com você, amigão. Dá para negociar o melhor centroavante do Brasil, que você não é titular porque o Gabigol é titular, para reforçar o meu rival. PV, agora, acabou de publicar o Flamengo aqui, esclarecimento. O Clube de Regatas Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. E eu estava ouvindo um áudio agora de uma pessoa do Flamengo que me dizia exatamente a mesma coisa, que ele está nos planos do Felipe Luiz. Diante das notícias que vem circulando, aquela coisa toda, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. O Flamengo trata qualquer situação de saída do Pedro como especulação, e que o Pedro está focado, segundo a nota aqui, na sequência do Campeonato Brasileiro, na Libertadores e também na Copa do Brasil. Então, o Flamengo esclarece que o Pedro não está à venda, não tem proposta e que ele faz parte dos planos. Esclarecimento, então, importante aí do Flamengo. Isso é agora, tá? Isso é em tempo real. Até vamos colocar na tela aí o comunicado do Flamengo, que é importante porque é um comunicado oficial. Mas você estava dizendo, PVC? Não, eu acho que o Flamengo não tem nenhum interesse em negociar o Pedro. E chega uma proposta de 40 milhões de euros, ele pode passar a ter, mas nesse momento não tem uma proposta de 40 milhões de euros. Se uma proposta de 5 milhões de euros, não. Ele passa o ano que vem. Agora, o Felipe Luiz pode querer ter um centroavante de outra característica que não tem. O centroavante é o Bruno Henrique. O Plata não é centroavante. O Plata você faz o time jogar com falso 9, como foi contra o Bayern, e não deu certo. Então, o Pedro pode ser um centroavante mais móvel? Pode. Ele poderia estar tendo mais chances? Ou realmente ele está devendo por essa questão física? Ou o Felipe Luiz poderia aproveitá-lo melhor? Para mim, ele não foi aproveitado no Mundial pela questão física. Sim. Ele não está suportando o tempo inteiro. Ele está voltando de uma lesão. Então, não joga por isso. Ou talvez, olha só, se estivesse jogando, jogaria o Pedro, não jogaria o Plata. Porque ele não optou pelo Bruno Henrique. Ele não optou pela velocidade do Bruno Henrique. E veja como já destrinchamos taticamente o jogo contra o Bayern aqui. Quando o Flamengo conseguiu escapar com bola longa do Rossi nas costas do Jonathan Tah para o Bruno Henrique correr com ele, foi quando ele criou mais chance. Ele mais incômodo criou para o Bayern. Então faz falta um centroavante que jogue no espaço. Seja forte e que jogue no espaço. Para sair da marcação-pressão que o Bayern fez, era o ideal o Bruno Henrique. Mas o Pedro não estava jogando, ele estava jogando Plata por uma questão física.
fisicamente ele não está apto ainda. E assim, eu fiz alguns jogos do Flamengo, de Copa do Brasil e Brasileiro, e já tive a oportunidade de conversar com o Pedro sobre essa questão da volta dele. E a sensação que eu tenho é de um jogador assim, aplicado no Flamengo, de querer voltar no Flamengo, e aí eu estou falando muito da minha percepção à beira do campo como repórter. Não vejo um jogador insatisfeito. Não vejo um jogador de biquinho, querendo, reclamando, bravo, puto da vida, nada disso. Vejo um jogador querendo. Quando fica aquecendo atrás do gol e o Felipe Luiz está olhando ali aquela coisa da substituição, ele é o primeiro a querer ali para ver se é com ele. E é um jogador que tem a noção de que precisa de um tempo para voltar a estar 100% fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, aí eu vou falar do lado do atleta, do jogador, da competitividade desses caras. O cara quer estar jogando, o Pedro quer estar jogando. Só que aí você pensar que o jogador vai forçar, o jogador vai reclamar, vai fazer aquela coisa de fazer igrejinha contra o treinador e tal, não é o perfil do Pedro. Então, é isso, assim, a percepção que eu tenho do jogador ali nos jogos, no aquecimento, na hora de entrar, é essa, de ter muita vontade e muito foco naquilo de ter a recuperação. E até porque, Hernan, dentro disso que você está falando, se a gente fizer aqui um exercício de reflexão e de lembrar, para ver se você pode me ajudar, com quem que o Pedro foi titular, assim, incontestável no Flamengo? Talvez com o Dorival, que o Dorival conseguiu colocar uma dupla ali com o Gabigol. Tirando isso, ele é considerado por muitos o melhor 9 do Brasil e ele não foi titular com nenhum. E ainda assim ele seguiu trabalhando, respeitando, né, fazendo dele para que ele conquistasse um lugar no time. Com o Tite? Com o Tite ele foi. Com o Tite também foi. Mas não é um jogador que nos últimos anos foi um titular incontestável nesse Flamengo. Que o Dorival fez um jogo de Pedro e Gabigol. Com o Tite, o Pedro jogava mais que o Gabigol, antes da lesão. Até ele ter a lesão de joelho, e faz jogar as Arrascaeta, ser o artilheiro do time nesse ano. O Pedro tem 5 gols no ano, e fisicamente ele não tá bem. Ele não tá pronto. Por isso que ele não tá jogando. Mas ele vai ser titular do Flamengo. Claro que pode o Flamengo, sim, procurar um outro centroavante de outra característica. Para alguns jogos você ter os dois juntos, ou o Pedro no banco e esse centroavante jogar. Então a gente vai ver como... Aí, tá aí o esclarecimento, né, que o Hernan Leu trouxe pra gente do Flamengo, falando isso, né, que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faz parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diz que também que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta. Este foi o comunicado que André Hernan trouxe pra gente. Bom, o vídeo é isso aí, galera. Pulgar vai ficar no Chile se tratando sobre essa fatura aí que já é recorrente, né? Essa aí eu não sabia, tá vendo? Já aconteceu antes. Então ele vai ficar por lá entre esses 2 meses a 3 meses se tratando. Eu acho que ele vinha aqui no Flamengo fazer uma atualização, um check-up, algo do tipo, com certeza, ou vai ficar mandando informação. O Flamengo vai estar ciente de tudo, é lógico. Isso é o que importa. Pedro no mercado? Será? Não, é impossível isso, não é possível. O cara se recuperou, deu um trabalho danado, o cara montou uma estrutura em casa para recuperar a tempo, voltar, ficar apto pro Flamengo, e o Flamengo vai meter ele no mercado? Eu acredito que não, hein? Até por essa nota aí, a não ser que chegue um valor muito alto, aí que o Flamengo não tenha como dizer não, mas eu acredito que não, para com isso. Hoje a gente tá precisando de chegadas para fazer a reserva do Arrascaeta, porque o Arrascaeta ele tem que descansar também, é muita coisa para ele agora. Você vê, tirou pelo Mundial, ele consegue jogar 1, 2, 3 jogos, mas assim, tem que ter um cara ali para ele não jogar todos titular, que eu acredito que vai ser esse Carrascal. Falta só os detalhes. Tá precisando de porque tudo é possível. Michael não tá fazendo nada, Cebolinha nada, aquela ponta ali é o certo mesmo, sem nenhum problema e 100% físico, psicologicamente ok. Ali é BH é ali aberto na ponta esquerda, e ele tem um problema lá de justiça. Eu acredito que tem que vir um por ali,
E tudo indica que estão precisando, que querem pegar um atacante também, porque o Juninho não deu certo. Mas enfim, é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber nosso material, é lógico. E chega dando aquele like, porque ajuda demais. Eu agradeço, beleza? Compartilha, comenta, dê sua opinião aí. E bora lá, tamo junto. Saudações rubro-negra.